Hoje, nós já sabíamos que nós teríamos um público um pouco reduzido por causa das pessoas que vão até seus pais, que não moram mais por aqui, mas quero agradecer porque você veio, porque você está aqui, e eu queria uma palavra para o seu coração que está em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler dois versículos, 6 e 7, Deuteronômio 6, 6 e 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Se você tiver uma marca-texto, grife, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Se você quiser grifar, grife persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Senhor, a gente acredita que o texto bíblico é inspirado por Ti, que a Tua graça nos alcance, que o Senhor fale com a gente essa manhã sobre o nosso papel como pais e, acima de tudo, sobre a paternidade que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Um amigo que caminhava comigo lá de São Paulo, na mesma igreja que eu, ele contou uma história que essa semana eu estava me lembrando. Que ele tinha muita dificuldade com matemática, ele tinha muita dificuldade com tabuada, e que o pai dele o ajudava memorizando tabuada, memorizava fórmulas matemáticas, mas que para ele era sempre traumático esse momento de fazer provas, né? E uma vez ele encontrou na mochila dele um bilhete do pai dele dizendo: Deus está com você até mesmo na prova de matemática. E ele era garoto e ele nunca mais esqueceu sobre esse bilhete que ele recebeu. Então ele guardava na mochila, e ele guardou por muitos anos essa mochila como esse carinho na alma de que Deus estava com ele, mas que também ele sentiu a presença do Pai com ele por meio do bilhete. E eu me lembro que um amigo também muito querido, antes da gente ter a Maria Luísa, o nosso primeiro filho, ele disse assim para mim: Rogério, ele chamou eu e a Mayra para dentro do carro e disse: você não vai ter fórmula mágica e nem jeito certo ou errado para educar o seu filho. Você, filho, não vem com manual. Mas olha, eu queria te recomendar uma coisa que fique para o resto do seu coração. E ficou, porque eu lembro até hoje, esteja presente. Esteja presente na vida dos seus filhos. Eu repito muito isso, porque eu não sei uma fórmula mágica para dividir com os pais. Às vezes eu estou presente errando. Às vezes eu estou presente acertando. Mas eu tento estar presente na vida dos meus filhos. E eu queria começar que você pensasse sobre isso, sobre o seu nível de presença na vida dos seus filhos. Se você é pai. Porque tem pessoas que têm uma dificuldade de andar com Deus, porque não acham que Deus esteja presente na vida deles. E como, na verdade, a gente herda um pouco desse olhar do nosso pai, então, talvez o seu filho tenha dificuldade de acreditar que Deus está presente justamente porque você não foi um pai presente. E se Deus é pai, ele passa por esse filtro e ele não consegue acreditar que Deus esteja presente. Essas palavras que Moisés ele escreveu em Deuteronômio, você tem que pensar o seguinte: o povo andou 40 anos no deserto. E esses 40 anos de deserto, eles são anos que todos os comentaristas bíblicos vão dizer que são anos de aprendizado. E essas palavras estão na véspera de entrar na Terra Prometida. Então, o Moisés, como vocês sabem, acaba não entrando na Terra Prometida. Mas esses 40 anos são anos de constituição de um povo, em que eles saem de lá sem um estatuto, eles saem de lá sem um jeito de ser povo, eles saem de lá sem uma identidade cultural, e durante esses 40 anos, eles vão construindo tudo isso. E no final, já para entrar na Terra Prometida, aí o Moisés escreve essas palavras no livro de Deuteronômio, que essas palavras estejam em seu coração. E aí, a primeira coisa que eu queria partilhar com você hoje, é que você não consegue ensinar para o seu filho algo que não esteja no seu coração. Você não consegue. Você só consegue ensinar para o seu filho, de fato e de verdade, coisas que estão no seu coração.
Se você não gosta de brócolis, você não consegue ter empolgação suficiente para dizer, filho, come brócolis. Porque não faz o menor sentido. Então, eu me lembro de um professor no seminário, que ele dizia que quando ele estava fazendo o seu devocional, que ele ia ler a Bíblia, que ele ia orar, ele fazia questão de deixar a porta aberta do quarto dele, para que os filhos dele vissem ele orando, para que os filhos dele vissem ele lendo a Bíblia. E nos meus primeiros anos de conversão, eu me lembro muito bem, porque eu ia para a casa do meu avô, e meu avô tinha acabado de perder a minha avó tinha falecido, e algumas madrugadas eu escutava um ruído de choro, e era o meu avô chorando no escritório dele. E isso nunca mais também saiu da minha cabeça. Porque a gente só consegue ensinar para os nossos filhos aquilo que a gente tem no nosso coração. E a minha pergunta para você, pai, hoje é, o que você tem no seu coração? Faz uma autoanálise aí. Por exemplo, o João falou para mim assim, pai, quando você morrer, eu posso ficar com a Shadow? Não foi isso que você falou para o papai, filho? Por quê? Porque já está no coração dele a moto. Porque é algo que ele vê com empolgação. Alguns dos filhos de vocês vão viver a lástima de torcer para o Corinthians. Não é isso? Porque você ama mais o Corinthians até do que Jesus. Essa semana no grupo de WhatsApp, eu dei um oi lá e me retirei, assim, tipo, não dá para aguentar todas as provocações. Foi triste, foi muito triste. Os caras não têm dinheiro nem para pagar a marmita, mas estão ganhando do meu Parmeira. Mas, graça à parte, você consegue fazer uma autoavaliação como quem vê de fora e pensar naquilo que você está ensinando para o seu filho? Aquilo que tem no seu coração? Você consegue olhar de fora e perceber quais são os sinais que você está mandando para o seu filho? E mesmo que você não seja pai, que você seja mãe, qual que é a sua prioridade? O que seu filho vê você fazendo muito? O que seu filho vê você fazendo com empolgação? E quando a gente fala sobre questões cristãs também, você acha que o seu filho e a sua filha vê você devoto? Vê você com o seu coração cheio disso? Então, esse é o primeiro ponto de hoje. O que a gente ensina é o que está no nosso coração. Não adianta você citar versículo, mano, na boa. Só adianta você citar versículo se você cita versículo que você usa na sua vida. Aquilo que preenche você. Músicas. Não vou falar aqui sobre música cristã ou não cristã, porque eu acho que a gente já superou. Mas que música que você escuta com seu filho? Porque se é só música não cristã, ele não vai ter o menor interesse de uma música cristã. Uma boa música cristã, um rock and roll cristão, que seja. Pais, antes de ensinar com palavras, vivam de tal forma que seus filhos possam imitar. Essa é a primeira tópica de hoje. O segundo que eu queria dividir com você hoje ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine com persistência a seus filhos. Eu e a Mayra, a gente conversa muito no carro. Desde o tempo da Maria Luísa, que a Maria Luísa nasceu, a gente achava um tempo fácil em família de a gente conversar as coisas dentro do carro. Até porque a Maria Luísa tinha dificuldade de dormir e a gente ficava rodando com o carro para ela dormir. E isso foi passado de tradição, de geração em geração. O João, a gente fez a mesma coisa. Então tem dias que uma das coisas que eu vou guardar muito no meu coração é da gente comendo esfirra do Habib's. Tem gente que não pode deixar sujar o carro e a gente rodando e comendo esfirra do Habib's dentro do carro. Mas tem uma coisa muito interessante, que a maioria das coisas que a gente conversa no carro, os nossos filhos estão prestando atenção. Às vezes a gente acha que eles não estão, ele está com Sonic, ele está brincando, e de repente ele fala, papai, ele entra no meio da conversa e ele fala uma coisa que a gente está conversando. Então, eu e a Mayra temos coisas que intencionalmente a gente conversa no carro, que são formas de que eles aprendam. Então, a gente está assistindo jornal, essa semana a gente fez isso, e aí com os dois do lado. Aí passa uma cena forte, a gente muda de canal, mas a gente está ali do lado. Mas sempre comentando coisas, e comentando coisas da nossa visão de mundo, mas com persistência. Pode ter certeza, quantos velórios eu já participei de ver filhos repetindo as histórias que ouviram dos pais. O nome disso, em Israel, é tradição oral. Então, era comum, por isso que a mesa para o judeu é algo tão precioso.
Porque eles conversam daquilo que é importante à mesa. Eles conversam daquilo que é importante ao redor da fogueira. Eles conversavam daquilo que era importante. Por isso que o Moisés ensinou isso. Olha, ensina com persistência. E olha, enquanto você estiver no caminho, que agora é o próximo passo, é o terceiro tópico de hoje, você fale das coisas que são importantes. Ensina, gruda na porta da sua casa. Seja pedagógico com o seu filho. Mas ensina no seu cotidiano. E é muito interessante, você acha que seu filho não está ouvindo. Mas pode ter certeza que ele está ouvindo. No hebraico, ensinar também traz o sentido de afiar. Então, continua a afiar o seu filho. Terceiro e último tópico dessa manhã. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Esse é o terceiro e último ponto de hoje. E a ideia é de que a paternidade acontece no comum, no cotidiano. Então, o texto está falando aqui sobre estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu sei, gente, que muitas pessoas idealizam a paternidade, a maternidade. Então, a gente escuta assim, e a maternidade, a paternidade vai mudar a sua vida, vai ser uma coisa linda. E aí quando você é pai, quando você é mãe, você descobre que é muito mais difícil do que você imaginava ser. Tem um brother querido aqui que está com a filha no primeiro ano de vida, e aí a coisa que eu mais escuto dele, cara, como eu estou cansado. Cara, eu estou cansado. A questão é, papais e mamães aqui, que se lembram do primeiro ano do seu filho, ou que ainda estão com seu filho no primeiro ano, quantos se sentiram exaustos e cansados, exatamente como esse brother estava falando? Levanta uma das suas mãos. Vocês estão entendendo? Isso se chama paternidade e maternidade idealizada. Então não ache que você está fazendo um mau trabalho ou que tem alguma coisa de errado na sua família. Não é sobre isso. É sobre ser pai e sobre ser mãe. Ser pai e ser mãe é isso. E aí, os desafios, eles vão migrando conforme a idade do seu filho. Então, se no primeiro e no segundo ano é cansaço, chega um determinado momento que vocês não têm vida a dois. E chega um determinado momento que ele se emancipa, e aí ele quer fazer as coisas sozinho. E tem um outro momento em que ele agora não quer mais saber da sua presença, que já é na adolescência. E aí ele vai priorizar os amigos, e aí você vai achar que você fez alguma coisa errada. E é assim, sobre paternidade e maternidade, é sobre isso. Não é sobre ser fácil. É sobre amor incondicional. O que eu acredito sobre paternidade e maternidade, mas agora falando sobre paternidade, o que a gente mais aprende é sobre negar a si mesmo com a finalidade de você amar o outro, não é isso? É isso que a gente vive. Só que antes de ser pai, eu era um egoístão pra caramba. E depois da paternidade foi que eu descobri que é isso, ser pai é isso. É abrir mão de si em nome do outro. É estar cansado em nome do outro. É amar mesmo quando você não quer amar. Tem um cara que está com dificuldade de dormir sozinho, e ele fala assim, pai, você pode ficar comigo até eu dormir? E, mano, tem vários dias que vem o não na minha boca, assim, sabe? Aí eu falo, não, vamos lá. Pai, pode contar a historinha? Eu falo, hoje de novo, mano, mas não cansou. Aí ele vai lá e conta a historinha de novo, não é assim? Tá rindo aí? Mas não é isso que a gente faz lá? A gente vai lá, pega um videozinho do YouTube e conta a historinha, e aí vai dormir, aí fala com o Papai do Céu, e coloca uma musiquinha, não é isso? E brincar de lutinha, que é o nosso preferido. Não sei se são todos os pais que se dão a isso, dessa forma mais agressiva de educação. A gente coloca um rock pesado, e aí eu vou na cama e dou uns golpes nele, e ele sempre apanha, mas ele diz que bate, mas ele sempre apanha de mim, né, filho? Então, se você olhar para o rosto do meu filho, ele está sem alguns dentes. Sabe o que eu estou tentando ensinar para vocês, irmãos? Não existe vida espiritual e vida secular. Não existe isso. Só existe uma vida espiritual, em que tudo é espiritual. Contar uma historinha é espiritual. Brincar de lutinha é espiritual. Estar presente é espiritual. E a gente só tem um jeito de educar os nossos filhos, que é estando presente na vida deles. E sem culpas. Cada um dá o que pode com aquilo que tem. Eu não sou um pai perfeito, você não será um pai perfeito. E de repente você olha para a história do seu pai e fala assim, cara, mas o pastor está falando aqui, mas o meu pai,
não teve nada disso. E aí eu só posso te dizer o seguinte, cara, cada um dá o que pode, com aquilo que tem. Muito provavelmente, alguns deles, dos nossos pais, não tiveram isso. E porque eles não tiveram, eles não foram capazes de dar. E sabe, está sendo gravado aqui, e o seu Valdo Pamonha, seu Valdomiro, muitas dessas coisas aqui ele não conseguiu dar. Outras ele conseguiu, mas a gente só dá o que pode com aquilo que a gente tem. Então, eu queria terminar dizendo, sem culpa na nossa paternidade, sem culpas. Você está fazendo tudo o que você pode com aquilo que você tem? Você está fazendo? É isso que importa, cara. O que mais importa é isso. Não quero que você seja um pai legalistão. Eu espero que você ame estar na igreja, por exemplo, que você faça isso com tanta empolgação, que seus filhos também amem estar na igreja, e que não chegue um momento que você tenha que obrigá-los. Porque eu, muitas vezes, irmãos, sou mal compreendido, porque hoje os meus filhos se tornaram prioridade na minha vida. Mas eu vejo um monte de filhos de pastor, você conhece isso? Que não estão na igreja. Não estão na igreja por quê? Porque o pai amava mais a igreja do que o próprio filho. Então, a minha prioridade é ser sacerdote do meu lar. E hoje, graças a Deus, eu sinto que estou conseguindo isso. E não existe briga lá em casa, assim, não quero ir na igreja hoje, porque ele vê que eu faço isso, e a mãe dele faz isso com muito carinho, com muito amor. E isso que eu queria que você passasse para os seus filhos. Queria concluir. Moisés sabia que o povo poderia esquecer as leis, mas não esqueceria das histórias. Por isso, o ensino no coração e no dia a dia é a única herança que atravessa gerações. Um pai pode deixar bens, mas nada é mais valioso do que deixar fé viva, amor sincero e valores sólidos no coração dos filhos. Que nesses dias dos pais, vocês sejam lembrados, não pelo que deram de presente, mas pelo que deram de si mesmos. E filhos, que hoje seja o dia de honrar e, se preciso, perdoar, porque pais não são perfeitos, mas são instrumentos de Deus para nos ensinar a viver. Amém? Que assim seja.